Olá, queridos alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Os temas da nossa aula vão ser período simples e composto, orações coordenadas e também crônica, ok? Nós vamos analisar um período composto por coordenação, né? Estamos as orações coordenadas. Então, para eu analisar se a minha oração se ela tem período simples ou se são períodos compostos, eu vou ter que analisar a partir do quê? Do verbo, né? Do número de verbos que constituem, que estão presentes nessas orações. Então, aqui, no exemplo, os alunos esperavam a sua vinda. Eu tenho a presença de um verbo só. Então, é um período simples, né? A presença do verbo esperavam. Só um período simples. Nesse outro exemplo, os alunos esperavam que você viesse. Quantos verbos tem aqui, né? Dois, olha, esperavam e viessem, né? Esperavam e viessem. São dois verbos, então eu tenho um período composto, ok? No período composto de coordenação, as orações elas são independentes sintaticamente, entendeu? As orações elas possuem sujeito e o predicado. Vamos analisar aqui esta oração aqui. Ele se controla, dissipa as dúvidas e mergulha na água. Quantos verbos eu tenho aqui? Olha, mergulha, dissipa, controla. Eu tenho um período composto. Ele possui três verbos, né? Então, eu tenho três períodos. Vamos analisar o sujeito, não é? Tem o verbo, que é um verbo transitivo direto, porque ele está ligado ao seu complemento sem preposição, e ele é reflexivo porque ele está se referindo ao sujeito, ok? Como é que eu determino se o meu verbo é um verbo transitivo direto, indireto ou intransitivo? O verbo transitivo direto, ele necessita de um complemento sem a preposição. Então, eu pergunto ao verbo, né? Quem controla, controla o quê? Não tem presença de preposição na minha pergunta. Então, é um verbo transitivo direto. Ele necessita de um objeto, um complemento, que é um objeto direto, ok? Dissipa. É a mesma coisa. Quem dissipa, dissipa algo, né? Não tem presença de preposição. Então, o seu complemento é um objeto direto. No último período aqui, né? Na última oração. Verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem mergulha, mergulha em alguma coisa, né? Em algum lugar. Olha a presença da preposição em. Então, o complemento deste verbo é um objeto indireto, certo? Então, nós estamos notando que essa oração é uma oração coordenada, independente sintaticamente. Quando eu tenho uma oração que ela não possui nenhuma conjunção, nenhum conectivo, deixa eu voltar aqui. Aqui nós notamos que tem a presença de um conectivo. Ele está introduzindo esta oração às outras, certo? Essa é uma conjunção. Ele se controla? Não tem a presença de conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. Dissipa as dúvidas. Também é uma oração coordenada assindética, não possui conjunção. Já o que não acontece com a última oração, que possui, né? Ela apresenta uma conjunção aqui, ó, coordenativa, porque ela coordena uma oração à outra, ok? Vamos seguir.
A sindética, na própria palavra, já fala para mim que ela não tem conjunção, né? A palavra síndeton quer dizer conjunção. E a presença do A aqui me diz que não tem, ok? E as orações que possuem, né, que são introduzidas através de uma conjunção, elas são denominadas orações coordenadas sindéticas. Elas são classificadas, as orações sindéticas, em aditivas, né? Que as conjunções aditivas como e, nem, mas, também, né? Bem como. Elas vão nos dar a ideia de adição, de soma, né? Na oração aqui em cima, olha, que eu mostrei para vocês anterior, o E está me dando a ideia de adicionar, né, mais uma ação no que ele fez. Olha, ele se controla, dissipa as dúvidas e mergulha na água, né? Está somando. Na adversativa, ela nos dá a ideia de oposição. As conjunções são mas, porém, no entanto, né? Eu posso ver um exemplo assim: Marcos é muito estudioso, mas tirou nota baixa na prova. Um mas está me dando a ideia do quê? De oposição. Se ele é um menino estudioso, se ele é um menino inteligente, por que ele tirou uma nota baixa, né? Então, adversativa, ideia de oposição. As alternativas, elas nos dão a ideia de alternância, ou é uma coisa, né, ou outra, de opção. Vamos por um exemplo. Ou compro um carro ou uma casa, né? Percebem a ideia de opção, né? Ou uma coisa ou outra. Ora fico triste, ora fico feliz. As conclusivas. As conjunções são portanto, então, por isso, não é? Elas nos dão a ideia de conclusão. Vamos concluir a ideia, né? Essa é a ideia que ela passa para nós. Vamos dizer assim, Fábio acordou tarde, por isso chegou atrasado. Estou concluído que o motivo dele ter chegado atrasado, né? Porque ele acordou tarde. Nas explicativas, né? As conjunções são pois, porque, que. Vamos dar um exemplo assim: João está doente porque tomou chuva, né? O motivo, né? Estou justificando de o porquê que ele está doente, porque ele tomou chuva, ok? Vamos continuar. Agora nós vamos ver a pontuação nas orações coordenadas, ok? A vírgula, ela vai estar sempre presente entre orações coordenadas, com exceção da conjunção e quando ela estiver tratando de sujeitos diferentes, né? Aqui tem um exemplo para vocês verem, olha. Paulo foi ao cinema e seu pai às compras. Eu tenho uma conjunção aqui coordenativa aditiva, né? Porém, meu sujeito é um sujeito diferente da assindética, ok? Então, essa é uma oração coordenada sindética aditiva, mas eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ok? Só não vai ter a vírgula a oração coordenada sindética aditiva de mesmo sujeito nas orações, ok? Agora vamos ver um pouco o que é crônica, né? Crônica são textos curtos, né? Que acontecem, eles relatam
histórias que se passam em um curto tempo, né, num espaço muito curto, e relatam acontecimentos do cotidiano, né? Pode durar horas, pode durar um dia, né? E também vai ser o ponto de vista do cronista. Ele vai mostrar, ele vai expor a situação, né? Do seu ponto de vista. Ah lá, a crônica é uma curiosidade, né? Que ela surgiu no Brasil. Antigamente, ela relatava fatos históricos, né? Acontecimentos políticos, sociais. Com o passar do tempo, ela foi perdendo esse caráter. Ela tornou-se mais subjetiva, mais do ponto de vista do seu autor. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Um beijo e até a próxima aula.